Neste terceiro episódio da série Heroínas do Romance Brasileiro, vamos conhecer uma das personagens femininas mais complexas, inquietantes e modernas do nosso romantismo, Aurélia Camargo, protagonista de Senhora, de José de Alencar. Se você gosta de literatura, análise de personagens e clássicos brasileiros, já aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Durante muito tempo, a literatura romântica brasileira foi associada à idealização feminina. Mulheres frágeis, submissas, definidas quase exclusivamente pelo amor. Mas José de Alencar, em Senhora, rompe deliberadamente com esse modelo ao criar uma das figuras femininas mais complexas, contraditórias e perturbadoras do nosso romantismo, Aurélia Camargo. Aurélia é apresentada ao leitor como uma jovem de apenas 18 anos, dotada de rara beleza e de uma personalidade forte e dominadora. Sua ascensão social é fulminante. De origem humilde, filha de um casamento secreto, viveu até a adolescência na pobreza, ao lado da mãe viúva. Tudo muda quando o avô, até então ausente, reconhece o casamento do filho já falecido e faz de Aurélia sua herdeira universal. Em pouco tempo, ela se torna senhora absoluta de uma fortuna imensa. É nesse momento que surge a imagem que encanta e engana a sociedade carioca. Aurélia transforma-se na rainha dos salões. Sua beleza deslumbra, sua riqueza impõe respeito, sua presença domina os bailes. Ela é descrita como uma deusa social, musa dos poetas, ídolo dos pretendentes. No entanto, essa superfície brilhante oculta um drama profundo. Por trás da ostentação e do esplendor, Aurélia carrega uma ferida moral e afetiva, a humilhação de ter sido abandonada por Fernando Seixas, o homem que amava. Jovem pobre, mas brilhante e ambicioso, Fernando escolheu ascender socialmente e trocou Aurélia por um casamento vantajoso com uma moça rica, movido pelo desejo de status e conforto material. A herança não apaga essa dor. Ao contrário, fornece os meios para que Aurélia transforme o sofrimento em vingança cuidadosamente arquitetada. Ela decide punir Fernando exatamente pelo valor que ele atribui às pessoas, o dinheiro. Com frieza e cálculo, Aurélia usa sua fortuna para comprar o casamento com Fernando, sem revelar sua identidade. Ele aceita, negociando sua própria dignidade em troca de 80 contos de réis. O casamento se realiza, mas não como união amorosa. Torna-se um palco de humilhação moral. Aurélia transforma-se de vítima em juíza, e Fernando passa a experimentar a vergonha de ter se vendido. O romance, porém, não se limita à vingança. José de Alencar constrói um intenso conflito psicológico entre os dois personagens. Aurélia oscila entre o amor que ainda sente e o desprezo que cultiva. Fernando, por sua vez, é confrontado com sua própria mediocridade moral e começa um doloroso processo de regeneração. O ponto decisivo ocorre quando Fernando, envergonhado, devolve a Aurélia a quantia que havia recebido, incluindo o valor adiantado. Esse gesto representa sua tentativa de redenção. Diante disso, Aurélia abandona a máscara de dureza. Confessa que sempre o amou e prova que todas as suas ações foram movidas, paradoxalmente, pelo amor. Ao revelar que o nomeara herdeiro universal em seu testamento, Aurélia destrói a última barreira entre os dois. A fortuna deixa de ser instrumento de dominação e passa a ser irrelevante. Somente então o casamento se consuma verdadeiramente, agora fundado no amor e não na transação. Aurélia Camargo não é apenas uma heroína romântica. Ela é uma crítica viva à sociedade do Segundo Reinado, marcada pelo culto ao dinheiro, pela ostentação vazia e pela moralidade aparente. Nela, José de Alencar cria uma mulher que pensa, planeja, julga e age, algo profundamente ousado para a literatura do século XIX. Senhora é, assim, mais do que um romance de amor. É um retrato moral da sociedade carioca imperial, e Aurélia Camargo permanece como uma das figuras femininas mais fortes, inquietantes e modernas da literatura brasileira.
Se este episódio contribuiu para a sua leitura dos clássicos brasileiros, deixe seu like, inscreva-se no Bem Letrado e compartilhe este vídeo. E nos comentários, qual heroína da literatura brasileira você gostaria de ver no próximo episódio da série?